Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe você, minha irmã. Que Ele abençoe os seus projetos, os seus sonhos. Que Ele lhe dê novos sonhos para sonhar. Que Ele possa ser contigo em toda a tua caminhada. Eu tenho certeza que está sendo. Se você tem vindo aqui diariamente, meu irmão, insistindo, mais cedo ou mais tarde floresceremos todos juntos. Vamos lá? Olha, o texto hoje para nossa breve meditação, para nossa breve conversa, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, o presente de Deus, capítulo 16. Quero ler com vocês o versículo 5. Diz assim: Mais tarde, depois de atravessar o mar, os discípulos descobriam que tinham esquecido de levar os pães. Jesus os advertiu: fiquem atentos. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao tomar o conhecimento do que falavam, Jesus disse: como é pequena a fé! Por que vocês discutem entre si sobre a falta de pão? Ainda não entenderam? Não se lembram dos 5 pães para 5.000 e dos cestos de sobras que recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e dos cestos grandes de sobras que recolheram? Como não conseguem entender que não estou falando de pão? Repito, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Finalmente entenderam que ele não se referia ao fermento do pão, mas ao ensino dos fariseus e saduceus. Glória a Deus, irmãos. Eu nem vou contextualizar muito, eu vou me ater justamente àquilo que a palavra está dizendo de forma literal, porque é um ensinamento do Senhor aos discípulos. E eu creio que todos nós somos discípulos, independentemente da fase do processo em que nós nos encontramos nesse exato momento. Você é um discípulo, meu irmão, você é uma discípula, minha irmã, e se veja como, independente daquilo que você esteja vivenciando nesse momento, jamais deixe o fermento do fariseu e do saduceu te roubar isso. E outra, em outras versões, não, nos outros evangelhos, eu não me lembro qual, ele inclui o fermento também de Herodes, nessa mesma passagem. Ele tinha acabado de fazer a segunda multiplicação do pão, e ele encontrou com os fariseus e os saduceus no meio do caminho, que lhe pediam um sinal. Aquele sinal do céu, aquela coisa, aquela história toda. E logo depois eles partiram para o outro lado. E aqui começa justamente a nossa jornada para dentro da palavra. Vamos ver o que o Senhor tem para nós hoje? Diz assim, o primeiro versículo, que é o 5, fala assim: Mais tarde, depois de atravessar o mar, os discípulos descobriram que tinham se esquecido de levar os pães. Glória a Deus, irmãos. E aqui eu já quero começar, porque sempre vai ter uma missão atrás da outra. Sempre vai ter, irmãos. A nossa vida aqui, o Senhor sempre nos dará algo novo. O Senhor sempre nos colocará em dias. Vocês já repararam que nunca nenhum dia se repetiu? Até às vezes quando nós estamos no deserto parece, mas o Senhor sempre fala conosco, a gente sempre tem pensamentos novos, mesmo que ruins, irmãos, ou bons, mas um dia nunca exatamente é igual ao outro. E também teremos missões novas e sempre teremos que ultrapassá-las para conquistar uma elevação de nível. Então, depois de toda missão, irmão, ficará algumas coisas no meio do caminho. Eles tinham esquecido o pão. Eu não creio que seja proposital, não, irmão. Algumas coisas, olha, eu vou falar para vocês, eu sou uma pessoa, eu já não me apego mais nisso, eu sou uma pessoa que tem a memória muito boa. Vocês veem pela ministração, eu tenho muito versículo guardado, foi algo que eu trabalhei na minha mente, ali que com a leitura e tal, não estou me gabando não, irmãos, estou colocando como uma característica, e eu não tenho problema em falar nisso, também não estou querendo me aparecer não, misericórdia, que apareça somente Cristo em mim, e que seja Cristo exaltado aqui, porque tudo que eu tenho vem dele, inclusive a minha memória. Lógico que eu posso exercitá-la lendo, o treinamento do cérebro é a memória. Mas algumas vezes na minha vida eu esqueci algumas coisas para trás, irmão, e eu tenho uma plena convicção de que quando eu esqueci alguma coisa, quando eu voltei, eu acabei vendo alguma coisa que eu precisava ver, e eu sabia que o Senhor estava naquilo, irmão. Ele não é só o Deus que lembra, mas às vezes que nos faz esquecer de algumas coisas, e no meio do caminho ficarão algumas coisas para trás, meu irmão. Por quê? João 3,30. É necessário que ele cresça
e que eu diminua. Eu quero repetir, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então toda missão nós vamos deixar algo nosso para trás, e se estivermos com Deus, a cada missão nós estaremos mais aperfeiçoamentos nele, terá mais dele em nós. Então quanto nós atravessamos uma missão, mais perto estaremos dele e mais longe de nós mesmos, do nosso ego e da nossa forma de pensar. Então continue a caminhada e não desista por nada. Desistir não pode fazer parte dos planos, jamais. E a palavra fala, Jesus advertiu, fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. O fermento aqui, meu irmão, se refere aos pensamentos, aos ensinamentos, à forma como eles viam a palavra de Deus. Os fariseus representavam uma classe elitista que queria ser dominante sobre o povo de cunho religioso, que se consideravam melhores que os outros. E os saduceus, eles não acreditavam em anjos, e nem demônios, e nem na ressurreição. E mesmo assim eles se uniam para confrontar Jesus. Eles eram inimigos, vamos dizer, ideológicos. E mesmo assim se uniam para poder ali confrontar o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus está advertindo, toma cuidado, irmão. Por quê? Depois de um ensinamento vai vir alguma coisa, irmão, que vai tentar nos parar, logicamente, irmão. Sempre depois que nós aprendemos, sempre depois que você vir aqui com o irmão Alisson ou com algum irmão que prega a Bíblia, Deus vai te colocar na prova da fé. Então, logo depois do ensino, vem o teste. Bem-vindo ao tabuleiro, meu irmão. É fogo no tabuleiro. Bem-vindo ao teste. A vida, meu irmão, ela não é roteirizada, ela não tem um script, ela não tem algo. Então tem que ficar atento com aquilo que a gente aprende para colocar em prática. Então o que eu quero falar, meu irmão, cuide da sua saúde mental. Cuide da sua saúde mental, não deixe os outros te dizer quem você é, sabe? Não deixe ninguém mostrar, é Deus, irmão, quem fala para nós. Cuide da sua saúde mental. E isso se trata justamente de ser espiritual. Irmão, independente de quem seja, eu falei até do fermento de Herodes, que é justamente aquele que se refere à política, mas é qualquer um, irmão. Até mesmo os de dentro da nossa casa. Se nós não aprendemos a decidirmos e tomarmos decisões, nós vamos levar uma vida que os outros vão nos levar, sabe, no caminho deles e não no caminho de Deus. Eu quero falar, o caminho de Deus não é o caminho do pastor, o caminho de Deus não é o caminho de Deus para sua vida, não é o caminho que o irmão Alisson acha que é o que você deve levar. O caminho de Deus não é o caminho que o seu pai e a sua mãe acham que você deve levar. O caminho de Deus não é o que o presidente, principalmente desse presidente que está em exercício, acha que você deve levar, e todos que estão lá na liderança política. Não é. Deus não pensa na esfera humana, o pensamento de Deus é muito mais elevado. Então cuide da sua saúde mental e encha-se da palavra de Deus, porque se você não encher-se da palavra de Deus, Satanás te encherá de medo, ansiedade, preocupação, te encherá justamente de tudo isso para que as doenças psicomáticas venham a frutificar em nossa vida. E para isso ele tem uma gama de acessórios e entretenimentos e na internet. Nós vemos uma vastidão. Basta estar a um clique de distância e o futuro está no seu livre-arbítrio. Portanto, use-o. Olha, mas eu quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, para ilustrar isso, porque a palavra fala sobre um homem espiritual, aquele que cuida da saúde mental, que é firmado na palavra. Ele fala, entretanto, o homem que não tem o Espírito, e está falando do Espírito Santo, não pode entender nem aceitar esses pensamentos que nos são ensinados pelo Espírito de Deus, que é o Espírito do Cristo vivo. Parecem-lhe loucura, porque só aqueles que têm o Espírito Santo em si mesmo é aqueles que podem compreender que só pode ser entendido de maneira espiritual. O que Paulo está falando, irmãos? Para nós termos paciência com aqueles que estão no processo mais atrás, que são carnais ainda, não conseguiram ser batizados com o Espírito Santo, e principalmente esse tipo de coisa, porque se nós viemos aqui e recebemos o aprendizado, o Espírito Santo depois não poderá nos lembrar das promessas, daquilo que o Pai tem nos dito. A palavra fala, o homem espiritual, porém, tem a percepção de todas as coisas, tanto da carnalidade como da espiritualidade. E isso incomoda e confunde o homem do mundo. Irmão, eles vão nos odiar por isso. Que não pode, de maneira alguma, entender o homem espiritual. Pois, e aí ele vai falar, mas eu quero fazer uma ressalva aqui. Porque Deus, irmão, age de forma louca. Quando ele vê um perigo na frente, às vezes nós estamos indo para a direita. E ele manda nós irmos para a esquerda.
Às vezes nós estamos avançando, mas o avançar vai ser recuar, ir para trás. Às vezes ele manda a gente aparecer, mas logo depois a gente se esconder. E a gente tem que compreender, irmão, isso tudo vai ser guiado na palavra. E ele fala, pois, quem conheceu a mente do Senhor? Quem poderia ensinar alguma coisa ou dar conselhos a ele? Mas nós possuímos efetivamente a mente de Cristo. Quero levantar para vocês, meu irmão. Glória a Deus. Ela não foi escrita por giz, ela foi escrita com sangue dos mártires, dos profetas e principalmente de Jesus Cristo, o amado da nossa alma. Tenha muito respeito e reverência com a palavra de Deus. Muitos homens deram a vida para que ela estivesse aqui hoje nos ensinando como nos mover. Ela é guia de fé e de prática, de comportamento. Ela é apta para ensinar qualquer ser humano a ser instruído pela palavra e a praticar as boas obras que Deus preparou de antemão. Ela é fiel para isso, irmão. E olha, a palavra continua falando. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Irmãos, eles esqueceram o pão e começaram a discutir entre si. E o Senhor Jesus deu uma palavra para eles no meio do caminho. O Senhor Jesus deu a palavra. Foi o Deus encarnado, deu a palavra. Então, irmão, o que acontece? Preocupações desnecessárias, elas provocam discussões, porque eles tinham acabado de passar por uma multiplicação do pão. Tinha um verso, estava com o próprio pão da vida ali, irmão, estava com um homem, sabe, que multiplicou o pão e que nos ensinou o significado da palavra perdão e que sempre estendeu a mão para os loucos na escuridão. E estava estendendo novamente e eles não compreendiam. Então meu irmão, as preocupações desnecessárias, elas provocam discussões. E normalmente essas discussões, essas coisas todas, irmãos, elas estão nas coisas que o Senhor odeia. Você sabia que o Senhor odeia algumas coisas? E eu separei esses versículos porque está justamente no livro da sabedoria. Nós precisamos saber o que o Senhor odeia. Você concorda comigo ou não? Você sabia que o Senhor, que é amor, um Deus que é amor, ele odeia alguns comportamentos que são pertinentes a nós e a nossa humanidade, mas que por meio do seu Espírito Santo nós conseguimos vencer todos eles? A palavra fala em Provérbios capítulo 6, a partir do verso 16, fala assim, ó: as 6 coisas que o Senhor odeia, e a última ele simplesmente abomina, ou seja, detesta. É mais do que odiar 2 vezes. Olhos arrogantes é aquele que se acha melhor que os outros. Língua mentirosa, nem preciso falar quem é o pai da mentira. As mãos que derramam sangue inocente, acusa o inocente, fica maldizendo, também entra aqui. O coração que só pensa em fazer o mal, pés que se apressam em fazer o mal. Tem o coração que se apressa em fazer o mal, ou seja, irmão, um divórcio, um adultério, ele não começa, de um casamento, ele não começa quando a pessoa em si, ela já comete o adultério. Ela começou lá no Facebook, no Instagram, quando a pessoa estava navegando lá e começou a deixar a mente fermentar com os pensamentos. Começando a ver a foto de um homem que talvez é mais bonito que o esposo, de uma mulher que é mais bonita que a esposa, né? E aí começa a navegar. E a mente, em vez de estar flutuando pelas estrelas do céu, está flutuando pelas ondas do rádio, da internet. Irmão, eu gosto de um pensamento, eu nem lembro onde eu ouvi, mas ele fala que nossa vida é como um rádio. Ou seja, se naquela rádio toca só sertanejo, nós vamos ser sertanejo do coração. Ou seja, as nossas ações vão refletir justamente os nossos pensamentos. Então o coração que só pensa fazer o mal, que só pensa nessas coisas, irmão, tem que purificar diante do Senhor. Os pés que se apressam para fazer o mal, porque além do pensar e o executar, irmão, tem o tempo que você pode tirar de oração e eliminar a ação, porque o pecado ele só se acontece efetivamente, de fato, quando nós cometemos a ação. Quando está na mente, ainda é tentação. E o Senhor sempre tem um escape para a tentação. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Deus é fiel e não nos sobreveio tentação que não fosse humana. Antes, Ele fornecerá o escape. Então, se você pecou, irmão, deliberadamente, foi você que quis, foi o irmão Alisson que quis cometer o pecado. E aqui eu quero fazer uma ressalva, porque entre pecado e iniquidade, o pecado é errar o alvo. Deus tem um propósito, algo com você, e Ele já lhe falou. Então tudo que
erramos o alvo, é deliberadamente pecado, precisa ser confessado e entregue para o Senhor. Logicamente tem todo o processo, eu já expliquei isso várias vezes aqui. A iniquidade é quando nós nos orgulhamos do nosso pecado, é quando nós praticamos e achamos, até encontramos versículo bíblico, irmão, para poder apoiar a nossa ação e cometer um erro. É quando ele cauteriza a mente, ou seja, a mente só conhece o caminho do pecado. E a palavra fala, a testemunha falsa, ou seja, aquela que profere mentiras para prejudicar alguém. Além de tudo, além de ser mentiroso, ainda mente para poder prejudicar alguém. E o que espalha discórdia entre os irmãos. Esse é o que o Senhor odeia, irmão. Sabe aquele maldizente? Aquele que só fala mal de uma pessoa que é boa? Sabe? Essa pessoa, deixa eu te falar uma coisa. Essa coisa que essa pessoa fala, o Senhor não odeia o pecador, ele odeia o pecado. O pecador, ele tem chance em Jesus Cristo de se redimir, irmão, mas ele odeia esse tipo de atitude, e nós precisamos entender, porque é justamente, irmão, as preocupações com a vida, a preocupação com o pão que leva as discussões, que leva esse tipo de discórdia, esse tipo de coisa entre os irmãos, irmão. Sabe, as coisas dessa vida, as coisas passageiras, efêmeras. E o Senhor, ele estava lá como provedor. Olha o que ele vai falando. Ele fala assim, ó: como é pequena a fé de vocês, porque vocês discutem entre si sobre falta de pão? Ou seja, basta cada dia o próprio mal, irmão. Ou seja, a falta do aperfeiçoamento da fé geram as preocupações. Ele pergunta, como é pequena a sua fé? E isso não quer dizer que seja uma fé, irmão, que seja totalmente inutilizável. Não, ela pode ser aperfeiçoada mediante a palavra de Deus e o Espírito Santo, porque em Salmo 23:1 diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nós teremos falta. Mas eu quero ler com vocês Lucas capítulo 17, que fala um pouco da fé dos discípulos pedindo ao Senhor Jesus para aperfeiçoar a fé deles. Lucas 17, versículos 5 e 6, fala o seguinte, fala assim, um dia os apóstolos disseram ao Senhor, aumente a nossa fé. Jesus respondeu, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, ela seria suficiente grande para dizer a esta moreira, arranque-se daqui e plante ao mar. A ordem de vocês seria logo obedecida. Irmãos, o contexto aqui era o seguinte, eles estavam discutindo sobre perdão. E a fé normalmente ela é aperfeiçoada por meio do perdão. O Senhor sempre liga a fé ao perdão, porque antes o ensino que o Senhor daria aos discípulos era justamente em quantas vezes nós deveríamos perdoar um irmão. Ele fala 7 vezes, eles perguntam 7 vezes? Ele não, 7 vezes 70 ao dia. Ele estava falando, quer dizer, se uma pessoa cometeu o mesmo pecado para mim, meu irmão, 490 vezes, eu tenho que perdoar. E ele fala, é impossível que alguém possa fazer isso, porque humanamente falando, irmão, é impossível. Imagina uma pessoa te espinhando na mesma coisa, te machucando, sabe, te ferindo, porque o pecado fere a outra pessoa. Imagina você fazer isso. Se não tiver com a vida ligada no reino, irmão, realmente não consegue. São para gigantes espirituais. E o Senhor Jesus está falando que não é a questão, sim, do tamanho da fé. Ele está falando que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos dizer a moreira, que tem a representatividade justamente desse pecador, arranca-se aqui e plante no mar, ou seja, né, ore por ele que ele vai ser mergulhado, imergido na água da palavra e vai mudar a conduta dele. Ou seja, crê mais em Deus e não propriamente dito na fé que vem, sabe, daquilo que nós estamos olhando, da circunstância. A nossa fé tem que ser direcionada para a pessoa de Jesus, ou seja, para a palavra de Deus e daquilo que Ele pode fazer por meio dela. O aperfeiçoamento vem dele. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Olha, a palavra vai falando, fala assim, ele fala assim, ainda não responderam, não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e dos cestos que sobraram para recolher? Ele fala no próximo versículo. Ou seja, irmão, ele está falando do primeiro milagre de multiplicação. Então eu quero te falar, irmão, procure trazer a memória, lembre-se sempre daquilo que o Senhor já fez por você. Procure trazer a memória aquilo que Ele deu esperança. Eu tenho certeza que Ele já fez muita coisa. O Senhor estava trazendo a memória dos discípulos naquele momento para eles se relembrarem do milagre, para eles não preocuparem com pão. Porque de 5 pães e 2 peixinhos, ele fez e ainda sobrou para eles e para a família deles.
Lamentações 3:21, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E ele continua falando, nem dos 7 pães para os 4.000 e dos cestos grandes de sobras que recolherei. Aqui eu quero fazer uma ressalva, porque é o segundo pão, é a segunda multiplicação. E a grande pergunta é, vocês já se perguntaram, por que o Senhor não fez sobrar 12 cestos, sendo que eram 12? Vocês pararam para perguntar, já pararam para se perguntar isso? Eu parei. E eu fui observar os textos, irmão. No primeiro texto fala que o Senhor Jesus conhece os nossos pensamentos, conhece o pensamento do homem, irmão. Não tem como enganar Deus, não. É ilusão isso, em querer enganar Deus. E olha, fala que eles entregaram tudo que ele tinha. Mas aqui apareceu um pão. Aqui depois vai falar que apareceu um pão, logo depois da viagem. Ou seja, alguém guardou um pão, irmão. Alguém não entregou todos os pães na mão do mestre para ele fazer a segunda multiplicação. E eu tenho para mim que 5 dos apóstolos estavam envolvidos nisso, porque sobraram 7 cestos. E eu tenho para mim que Judas, Tomé e Filipe estavam ali no meio, irmão, desse conluio ali. Então a gente deve se lembrar também daqueles que duvidaram, irmão, e que ficaram sem a recompensa do Senhor. É muito sério isso, não é verdade? Vocês concordam comigo? Bom, a palavra não fala isso, irmão, mas deixa entender, porque o Senhor, ele protege os seus discípulos e provavelmente está escondido na palavra. Mas Mateus capítulo 14, 31 fala assim, ó, os outros ficaram, fala assim, no mesmo instante Jesus estendeu a mão e segurou, ó homem de pequena fé, por que você duvidou? Disse Jesus. Lembrando daqueles que duvidaram. Isso aqui está contando a história de Pedro, meu irmão, se afundando. O Senhor Jesus sabia que ele não tinha maturidade para andar sobre as águas, mas mesmo assim lhe permitiu, para que a fé dele crescesse, para que ele pudesse direcionar a fé dele em Jesus. Porque quando ele olhou para Jesus, ele conseguiu andar sobre aquilo que afligia o coração dele, até experimentando um milagre. Mas quando ele olhou para os ventos, para o mar soprando, para as preocupações da vida, ele caiu. E o cair ali fala justamente de pecado, irmão. Fala justamente de afundar naquilo que pode trazer bastante aflição para o nosso coração. E o Senhor Jesus exorta ele, ó homem de pequena fé, por que duvidou? Porque quando nós colocamos a nossa fé nele, irmão, e nós devemos lembrar também daqueles que duvidaram, justamente para nós aprendermos a colocar a fé em quem realmente vale a pena. Coloque a sua fé e a sua ação em Jesus Cristo. Olha, ele fala, como não conseguem entender o que eu estou falando de pão? Repito, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eu quero falar aqui, irmão. Repito, ou seja, irmão, a lição vai se repetir. Foi a mesma lição que ele deu lá no começo. A lição vai se repetir se nós não aprendermos. Eu quero repetir isso. A lição vai repetir se nós não aprendermos. Então eu quero te dizer, meu irmão. Quero te dizer, meu irmão, o seu tempo ele é de fato precioso. Então tome cuidado com o círculo vicioso. Fuja de fato de pessoas que não têm fé. Associe-se com pessoas de fé. E em si você vai avançar e romper ciclos repetitivos na sua vida. Nós devemos nos associar justamente com esse tipo de pessoa. Olha o que fala em 1 Reis, irmãos, capítulo 22, quero ler com vocês o versículo 52 em diante. Deixa eu ver se é isso. Aqui, 51. Foi durante o ano 17 do reinado de Josafá, rei de Judá, que Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria. Ele reinou por 2 anos. Não era normal reinar por 2 anos, não, irmão. Porém, fez o que era mal aos olhos do Senhor, pois seguiu os passos de seu pai e de sua mãe. Eu quero repetir, seguiu os passos de quem? Do seu pai e de sua mãe? E os caminhos de Jeroboão, filho de Nabate, que havia levado Israel a pecar, servindo e adorando a Baal, provocando a ira do Senhor, o Deus de Israel, como seu pai tinha feito. Foi por isso, irmãos, porque ele seguiu os passos, deu ouvido para o pai, para a mãe e para outras pessoas que não deveriam. As influências, irmãos, nos levam a refletir ciclos. Nós devemos excluir más referências da nossa vida. Não tenha medo de ser quem seja, irmão. Não tenha medo de ser quem Deus te fez para ser. É necessário se libertar com essa verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Deus tem uma verdade para a sua vida. Agora, se você não aprender ela,
a verdade que sai da boca de Deus, porque nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, vai entrar em círculo repetitivo. Eu tenho que falar isso, porque os discípulos falam, finalmente entenderam. Bum! Pá! Não, sabe quando dá aquele... Eu sabia, finalmente entenderam que ele não se referia do fermento do pão, mas ao ensino dos fariseus e saduceus. Irmão, entender que aprendeu errado, meu irmão, libera para nós um novo começo, aleluia. E é o que acontece, eles partem para a próxima lição e para a próxima missão. Então aprenda o que Deus tem para você no deserto, irmão. E faça, coloque em prática. Entender o que aprendeu errado libera um novo começo, irmão. E isso fala justamente do arrependimento. Essa é a metanoia. Esse é o arrependimento. Confessar o pecado para saber o que está fazendo de errado, e tem que confessar com a boca, com os presbíteros, já falei sobre isso. E partir, meu irmão, para um novo começo. Não tem como viver o novo, meu irmão, de uma forma nova. E essa também é uma lição que está na Bíblia. Eu quero terminar aqui com Lucas. No capítulo 5, falando para o Senhor Jesus, trazendo justamente esse ensino aos discípulos. Ele fala para os discípulos, e ninguém põe vinho novo em odres velho. Põe o vinho novo, rebenta os odres velhos. Ou seja, se eu te der a bênção, o Senhor está falando, irmão, eu quero te abençoar, e o Senhor é abençoador. Eu quero te abençoar, mas se eu te der a bênção agora e você não estiver preparado, se eu abrir a comporta do céu para chover aqui, você nem arou a terra ainda, eu vou destruir tudo. E o vinho novo é o Espírito Santo, logicamente falando, estragando-se os odres e derramando o vinho. Vinho novo deve ser posto em odres novos. Todavia, e ele dá um alerta, todavia ninguém depois de beber o vinho velho parece querer o vinho novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Tem gente que gosta, né, irmão, daquele osso velho, mas não sabe o bifão, o filé que Deus tem ali para ele. Você já viu aquele cachorro que tem aquele olho velho, ou aquele osso velho? Você vai grudar nele ali, meu irmão, ele te avança, né? Mas a gente, com paciência, a gente tem que ensinar essas coisas, irmão. E saber que o Senhor tem um começo novo para cada um de nós, meu irmão. Há um recomeço em Cristo para a sua vida. Há um recomeço, minha irmã, em Cristo para a sua vida. Entenda, aprenda e compreenda que Ele está no controle de tudo. E quando isso estiver ao alcance da sua fé, você entenderá que Ele te amou em todo o processo e saberá que o Cordeiro tem uma recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe os irmãos. Gostaria de deixar essa mensagem com muito amor para vocês. A paz do Mestre esteja com todos. Tchau, tchau.